Aula importantíssima hoje, hein? Mas vou falar um negocinho pra você. Os galáxios guiam essas mentes leves. Nós estamos despertos, né? No planeta Terra. Através de mensagens, canalização, insights, informação, onde as mensagens verdadeiras vão se fundindo no mundo todo agora, né? Tudo, né? Numa única linha de tempo, né? Na quinta dimensão, nós teremos a verdade para todo, né? Numa única linha de tempo, sem ser picotado como era na terceira D, né? Aula, presta atenção, tá? Lobo central, lobo esquerdo, criatividade, experiência, sofisticação, né? Que é o lado masculino, representa positivo. O lado feminino, que é o direito, né? Negativo, curiosidade, observação, intuição. E glândula pineal fica no meio, né? Desses dois cérebros, né? Lobos. Então, vamos para a aula que é muito importante, né? Vamos lá, presta atenção aqui, tá? Sobre o olho, o terceiro olho, né? O grau, né? O que acontece com o nosso cérebro direito feminino? O lado esquerdo representa o masculino, é responsável por 3 etapas: criatividade, experiência e sofisticação. Os celtas acessavam a pineal, que desperta a consciência, a razão da existência e o criativo. Existência, peraí. E o criativo, Os celtas faziam essência para os humanos despertarem a consciência. Primeira função da essência era manter a função do humano. Segunda, prover a saúde, prevenir das doenças. E, por último, curar as doenças já existentes nas pessoas. Entre essas essências, a mais essência de todas era o grau. Graal. Cumbuca, né? Na cumbuca, né? Transmutava o vinho para o grau. E na transmutação usava as mãos. Da mão tem um plasma, que é energia, né? Nós temos energia, nós temos chakras de cura com tudinho, tá? O rei, quem passa e estuda, sabe o que é. Vocês podem estudar também. Nós vamos ser curadores, a gente precisa estudar. Nós somos co-criadores e curadores. Então, que é energia pura, né? Esse plasma. O universo tudo é composto dessa energia, né? Tudo. E todos nós somos plasmas. E o que muda é a intenção, né? Tudo na vida é a intenção. Cabeça negativa, atos negativos. Cabeça positiva, felicidade. Tudo vem para felicidade, para verdade, positivo. Você põe a meditação, intenção no vinho, para explicar o grau, tá? Lá atrás, vamos pensar lá atrás. E ele se transforma em grau. O vinho eu vou falar se tá escrito assim, o vinho emanado de Sofia. Vocês vão escutar muito sobre esse nome, para poder entender toda essa situação, toda mentira, toda coisa que está acontecendo. E ela permite que você altere o estado de consciência e assim você acessa o lobo central direito, que é o lado feminino, né? Aí está as 7 etapas do ser feliz. O seu lado feminino direito é responsável pelas 3 etapas: curiosidade, observação e intuição. Curiosidade, observação e intuição. E a mulher tem muito esses 3, né? Essa observação gera intuição. E quando há o estado contemplativo, que é a intuição, o grau, plasma, que é igual a plasma, faz com que as energias que estão no lado direito passe para o lado esquerdo. Mas antes eles recebem uns hormônios que estão na glândula pineal, que ficam aqui entre 2 lobos. Então, para fazer acontecer isso tudo, recebe os hormônios que estão na glândula pineal, cristal de abatida, tudo ali, tá envolvido, né, gente? Eu falei que vocês têm muita conexão, coração aqui, intestino aqui, e a gente tem que começar a pensar sobre isso, tá? Porque metiram muita coisa, né, gente? Passaram mais para os profissionais aí da psicologia, que eles estudam, tinham condição de estudar, mas quem não tem entendimento, não tem condição de estudar, não sabe de muita coisa. Então, essas coisas estão vindo agora para entender, né? Vai juntar tudo numa coisa só, tá? Vocês não ficarem batendo cabeça na terceira dimensão com um monte de mentira aí. Enfim, ficando surtando aí, não sabendo por quê. Tem que entender dentro do corpo e fora do corpo.
Então, esses hormônios, né, da glândula pineal que ficam aqui entre os lobos cerebrais, que eu já mostrei vocês, já tem aí no caderno de epigenética, eu pedi para vocês já botarem aí. Para que você tenha a quarta etapa de ser feliz, é a inspiração. E quando você, a inspiração, né? E quando acontece a inspiração? Quando você, o ser negativo, que é a mulher, o mundo invisível, o polo negativo, que é a igreja distorce isso muito, né? Quando esse lado transmite isso, chega a pineal, né? E há um encontro positivo com o negativo, né? Pum, aqui, né? Pra vocês entenderem. E que é o quarto princípio, que é a polarização. E quando os dois se encontram, nasce a inspiração. O que eu tenho aqui é muita inspiração, né? Intuição, eu uso muito na meditação minha pineal. Já há 5 anos, muito mais, né? E essa inspiração transporta esse plasma do direito para o esquerdo, né? E no esquerdo tem os 3 etapas, criatividade, experiência, né? E por último a sofisticação, né? Do homem, masculino, né? Positivo. Aqui é negativo, feminino da mulher. O sexo masculino, presta atenção, em geral criativos, e hoje não, porque não usa a pineal. São seres hoje que experimentam a experiência e dessa experiência sofisticam a sofisticação da experiência. Mas para ele ser criativo, ele depende do feminino. E quando ele bloqueia, né, o feminino, o lado feminino dele, né, que é o direito, ele não consegue ser feminino. E por isso tem muitos seres, né, que não conseguem ser criativos, né? Presta atenção nisso, é por causa disso. E aí você não consegue produzir a substância química necessária para que você tenha o êxtase da alma, né? Você não usa só 100%, não usa sua capacidade mental, não usa, você não sabe de nada, não entende nada, ninguém passa nada direito, né? Agora tá vindo a verdade. E aí você não consegue produzir a substância química necessária para que você possa ter esse eixo da alma. Você encontra uma razão para a sua existência. E essa peça é fundamental para você ser feliz, né? O encontro da alma, é com você. Eu falei com você o tempo todo que é alma, meditação, intuição, tudo isso vocês vão usar, né, para ser feliz. E quando o seu corpo produz essa substância, que eu até falei com vocês, a pessoa fica batendo cabeça, movimento, faz um monte de coisa na vida, mas não para, não senta, não sabe quem ela é. Então, coitada, ela vive em busca de um monte de coisa e não encontra nada, que tem que encontrar ela mesma, é a alma dela. É muito legal esse estudo, né? Muito legal. E quando seu corpo produz essa substância química, as suas células agradecem, compreendem, né? E elas são criadoras da sua realidade, elas emitem luz, né? E essa luz faz com que você tenha prosperidade, tenha saúde física, psíquica, emocional. E o mais importante, o poder da felicidade e da paz, né? Encontrar partículas de luz o tempo todo quando você medita. Eu estou 5 anos, vocês já sabem disso. Quem está aqui meditando sabe disso, né? Aqui é o canal de epigenética. Trabalhar corpo, exercitando mente, meditar. Voltar à natureza, amar, plantar, botar o pé na grama, pegar sol, comer orgânico, respeitar reino, todos os gêneros, mineral, vegetal, animal, nominal, e entender sobre o seu corpo eletromagnético, biológico, né? Que era escondido para manipular a gente. Então, preste atenção. Quando você aciona isso, o mais importante é o poder da felicidade e da paz. E você só consegue isso de dentro para fora. Nada de fora para dentro, de dentro para fora. Segundo a pesquisa, Jesus era um celta e quando ele nasce dentro de uma família de origem celta. Maria e José, o Nazareno. José é chamado de o Nazareno. E eram celtas, dos persas, né? Então, Nazareno, ele recebeu esse conhecimento dos celtas. Como quando Jesus nasceu, ele teve visita dos 3 reis magos persas, né? Que traziam 3 substâncias. O ouro, que é a matéria física mais nobre, a mirra, que é o grau, que é igual a runa, e o incenso, que é, ao queimar, gera alteração no seu estado de consciência para que você acesse seu estado feminino, seu lado feminino, o direito, né? Que é chamado negativo e que a igreja distorce isso. Não sei por que distorce. Então, o que a gente está entendendo agora, o mundo todo estudando a verdade, a gente vai entender a verdade do que é o seu corpo eletromagnético. Tudo vai ser entendido. Então, Jesus recebe os 3 reis magos porque
Os reis sabiam que Jesus vinha, né, para a terra com o DNA perfeito, né, para que ele pudesse fecundar e mandar isso para toda a humanidade, né? Por isso que se chama Santo Grau, no caso de Jesus. Grau, 7 etapas do ser feliz, né? Muito interessante isso. Tem um projeto circulando, no nome de labotomia, que é aspecto positivo, né? Não, peraí. Tá circulando esse projeto labotomia, de inutilizar o seu cérebro direito ou feminino, porque quando você usa o seu lobo central esquerdo, que é o aspecto positivo, né, masculino, o seu pensamento fica bloqueado. Tem 2 experiências que mostram isso. Tinha uma propaganda de remédio para dor de cabeça e aparecia um cara que tinha dor na cabeça, daí botava a mão na cabeça assim. E logo quando você olhava essa propaganda, você direcionava para você não sabia, mas você direcionava essa imagem para o lado esquerdo, né? Já estava formado a imagem, o logo, e logo você ficava imaginando a dor, né, na cabeça, e esse pensamento do analgésico, de comprar o analgésico, né? Vai direto para o lado esquerdo, né, do masculino. O segundo pensamento aconteceu no início de 1920. Pegaram uma pessoa totalmente pessimista que só pensava no pensamento de treva e ele nunca imaginava um futuro iluminado, né? Então, e ele foi convidado para um retiro para despertar da consciência dele. O primeiro dia fazia parte da pesquisa tirar sangue dele. Injetaram remédio nele, o cara no final... o pessimismo acabou, né? E ele ficou animado. Claro, ele fez exercício físico, ele teve aula de filosofia, meditação, desapego, né? Daí, as tensões compulsivas aí, desapego, tem que desapegar mesmo. Quinta dimensão é desapego, né? Daí ele começou a produzir a serotonina, né? Melhorar. Produzir a serotonina, né? Neurotransmissor, você consegue se ajudar muita coisa, né? Então, é o hormônio da felicidade. Serotonina é o hormônio da felicidade. E que é produzido pelo controle da glândula pineal. Porque falo sempre que medita, né? Depois do experimento, tentaram contaminar ele com o próprio sangue dele, né? Pra ver se rolava alguma coisa aí de voltar pro pessimismo de novo, né? Mas não rolou nada, gente, por causa do plasma, né? Do plasma, né? Que todos nós temos. Quando você mexe com o lado direito, o cérebro direito tem um campo unificado, sem tempo e sem espaço. O sangue criou um poder que o sangue colhido de geladeira também criou poder, mas tanto distante, né? Tanto distante ele teve isso, né? Ocorreu isso. Esse é o poder do grau, né? O pensamento é comandado pelo cérebro, né? Quando você pensa negativo, vai direto esse pensamento para o lobo central esquerdo, para o lobo central esquerdo. Isso aí. E isso evita da pessoa criar e não prosperar. E se você pensa positivo para o futuro, o pensamento inicia no direito, né? E gera em você uma curiosidade de observação e intuição. E tira a inspiração, né? Sai a inspiração que você está no centro do pineal. E depois você vai ter criatividade, experimentação e a sofisticação. E esse é o pensamento, imaginação. E quando a imaginação é gerada no lobo direito e depois vai para o esquerdo, a sua glândula pineal, que fica no meio, né, é acionada. Obrigada, que na hora do que eu tô falando, que é muito importante, eles vieram cantar aqui, né? Então, então, quando a imaginação é gerada no globo direito e depois vai para o esquerdo, sua pineal é acionado o eu sou, né? A terceira consciência, que liga a consciência. A física quântica diz que quando nós estamos num mundo subatômico, né, dentro do átomo, né, é observador que define se aquilo vai ser onda ou partícula. A onda é
Um pequeno mundo invisível. E a partícula é um mundo físico. Conforme o observador, antes era onda, depois vira partícula. Depende do observador. Quando a forma já vem pronta pelo sistema que quer arruinar a sua mente, quando você vai para o mundo subatômico, você não é observador. Porque quem controla seus átomos são eles. Antes eles precisavam da igreja, mas agora eles não precisam mais, porque a alta tecnologia é boa, mas má também, e faz você não usar o lobo central direito. Criança, mamãe, presta atenção, é muito importante entender isso. Vou continuar na última aula, na outra aula. Gratidão.